Começou uma grande confusão por lá, cenas bem impressionantes, não sei se a gente tem as imagens aí, ó, são imagens chocantes. Manifestantes foram lá, né, a Casa do Povo, a Assembleia Legislativa de São Paulo, como os outros lugares, para protestar contra. Começou a ter confusão, eles tentaram quebrar o vidro que separa ali os deputados do público, aí a polícia veio e atuou. A gente tem o VT disso? Vamos assistir. Por favor, se acalmem. Não quero ninguém se machucando nessa casa. Queremos a proteção de todos, por favor. Por favor. Por favor. Se acalmem. Bom, aí na sequência a PM atuou, a sessão foi interrompida por cerca de 1h30, aí voltou sem a presença do público e sem a presença dos deputados oposicionistas. Então, o resultado acabou sendo a privatização aprovada na Alesp. A gente está em contato neste momento com o deputado federal Guilherme Boulos, que vai nos ajudar também a entender aí de como foi essa votação ontem e o impacto disso para o estado de São Paulo. Olá, deputado, bom dia, seja bem-vindo aqui mais uma vez ao All News. Bom dia, Fabiola, bom dia, Josias, bom dia, Sakamoto. Uma satisfação estar com vocês aqui no All News. Essas cenas que a gente acabou de assistir aqui, deputado, como é que o senhor analisa isso, o que aconteceu ontem na Alesp, né, esse confronto aí que aconteceu entre as pessoas que foram lá protestar contra a privatização? Esse é um assunto de extrema importância para o estado de São Paulo, é uma das bandeiras do atual governador Tarcísio de Freitas e, por outro lado, é também uma bandeira da não privatização da Sabesp por parte da esquerda no estado de São Paulo. Como é que o senhor define aí essa cena? Fabiola, isso foi resultado da falta de diálogo com que o governador Tarcísio conduziu o processo de privatização desde o primeiro momento. Não houve consulta à sociedade, não houve um debate na sociedade paulista. Nós estamos falando de uma empresa de 50 anos, a maior empresa de saneamento da América Latina, lucrativa, tendo uma avaliação de serviço positivo pela enorme maioria dos clientes da Sabesp, uma empresa que avançou mais do que qualquer outra no país na universalização do saneamento. É importante dizer, porque o argumento daqueles que defendem a privatização é que a empresa pública é ineficiente para universalizar os serviços de abastecimento de água, coleta de esgoto e tratamento de esgoto. No caso da Sabesp, dos 375 municípios que a Sabesp atende, 310 já têm atendimento universalizado e os outros 65 têm previsão de universalização em contrato, praticamente todos até 2029, 4 anos antes do prazo estabelecido pelo Marco Legal de Saneamento, aprovado pelo Congresso Nacional. Então, não há justificativa razoável para se conduzir a privatização da Sabesp e ainda mais de uma forma atropelada, sem diálogo, às escondidas, como Tarcísio conduziu. O resultado da falta de diálogo é o que nós vimos ontem. Agora, é importante lembrar que isso não acabou, né? Aprovou na Assembleia Legislativa, onde o Tarcísio tem ampla maioria e onde liberou uma enxurrada de emendas parlamentares para os deputados da base aprovarem, o próprio UOL noticiou isso, mas ainda vai ser submetido à Câmara Municipal de São Paulo, que tem praticamente 50% do faturamento da Sabesp no município de São Paulo, e vai para os tribunais. Nós entramos com uma ADIM no Supremo Tribunal Federal, esperando julgamento do relator, do ministro André Mendonça, questionando a ilegalidade do decreto das Urais que permitiu a privatização. Existem várias ações no TRF, ou seja, isso não vai parar por aqui, não. Agora, deputado, é muito interessante, os vossos argumentos coincidem muito com os argumentos da única parlamentar que votou contra lá a privatização da Sabesp, que é uma bolsonarista, não é nem inimiga do Tarcísio, né? Que é a delegada Graciela. E ela diz, olha, eu votei contra porque lá em Franca, que é o meu município,
a Sabesp entrega um serviço de excelência, e ela menciona tratamento de esgoto 100%, água tratada 100%, diz até projetos que a Sabesp desenvolve de forma pioneira em Franca. Agora, o que eu lhe pergunto não foi um erro a oposição se retirar do plenário e permitir que a única voz contrária que se manifestasse na hora da votação fosse uma bolsonarista aliada do Tarcísio? Josias, eu acredito que não, por duas razões. Primeiro, porque existia um problema prático ali no plenário ontem. Eu não sei se você acompanhou, eu estava em diálogo com parlamentares da oposição. Um problema efetivo que era o gás de pimenta. Os deputados tiveram que sair do prédio da Assembleia Legislativa, não só do plenário, tiveram que ficar nas rampas de acesso à Assembleia. Uma vez que os 62 que votaram a favor ficaram lá e conseguiram ficar e votaram, dava para ficar, né? Ficaram sob pressão, se você viu a sessão, vários deles com máscara para poder ficar. Ou seja, isso gera um questionamento sobre se havia ou não condições de seguir a sessão ontem. E esse questionamento vai ser judicializado. Agora, a segunda questão também, eu acho que a ausência dos deputados da oposição foi uma forma de denúncia do conjunto das ilegalidades com que o processo foi tramitado na Assembleia. Eu vou citar duas, Josias. Primeiro, a Constituição do Estado de São Paulo diz que o serviço de saneamento é público. Para você alterar a Constituição, seja do Estado, seja federal, existe um instrumento legal, que se chama PEC, né? Agora, o Tarcísio enviou por projeto de lei simples para a Assembleia Legislativa algo que demandaria uma PEC. Mas por que ele fez isso? Por desinformação? Não, ele fez isso porque a PEC demanda mais votos para poder ser aprovada. É uma maioria mais qualificada. E não que ele não necessariamente não teria, mas para ele seria mais difícil obter esses votos numa votação por PEC. Então, já tem uma primeira ilegalidade que será judicializada e a ausência da oposição também foi uma forma de denúncia. A segunda, ela é gritante. Ela é gritante, isso já está na justiça aguardando decisão. O contrato, sem licitação, inclusive, que o governo Tarcísio fez com a consultoria IFC, que é uma consultoria ligada ao Banco Mundial, o contrato tinha a seguinte cláusula, Josias. Se a consultoria ela definisse, ela iria, na verdade, fazer um estudo supostamente técnico, isento, se deveria ou não privatizar a Sabesp. Se a conclusão do estudo fosse a favor da privatização, a consultoria receberia 45 milhões de reais. Se a conclusão do estudo fosse contrária à privatização, ela receberia 8 milhões de reais. Isso foi feito, está documentado e está na justiça. Esse contrato foi assinado e ela recebeu os 45 milhões de reais, porque, obviamente, tomou a definição a favor da privatização. Isso é de uma ilegalidade flagrante, isso é criminoso. Aliás, o deputado Emídio, que coordena a frente contra a privatização da Sabesp na Assembleia Legislativa, fez o cálculo, foi 500 mil reais de recurso público por página do relatório. Ou seja, não é possível que um processo de uma empresa tão importante, no principal estado do Brasil, seja conduzido dessa forma. Frentes, então, deputado, um dia... Oi. Posso? É porque ele falou do negócio do mandato, o Sakamoto acabou de cair essa notícia pra gente, de que a oposição fala em realmente um mandato de segurança para anular a sessão da privatização da Sabesp. Só queria perguntar para o deputado se eles já entraram com isso ou não. Qual é a informação que o senhor tem a respeito do pedido de anulação da sessão por causa desses problemas que o senhor citou? Fabíola, não sei se já entrou, mas se não entrou ainda, está entrando. A definição que se teve na oposição, nos líderes da oposição ao governo Tarcísio, foi judicializar e entrar com isso, se possível, já agora nas primeiras horas de hoje. Então, acredito que hoje será impetrado esse mandado de segurança. Guilherme, eu até escrevi sobre isso hoje, né? Porque existe uma tendência mundial, neste momento, de reestatização de serviços de água. Né? Isso é em vários lugares, Berlim, Paris, La Paz, uma série de cidades está tendo reestatização depois de um processo de privatização ao longo de anos, em que você teve valores altos de tarifa, você teve
uma dificuldade muito grande de garantir manutenção. A gente teve o caso próprio da Enel agora, que não é água, mas também mostra a dificuldade de uma empresa privatizada que fornece serviço público de eletricidade, também de garantir essa manutenção e manter sua taxa de lucratividade, enfim. E aí o governo Tarcísio até colocou, né, a ideia do projeto deles, não, a gente vai vender e uma parte do dinheiro a gente vai usar para garantir tarifa menor para as pessoas, ou seja, vamos queimar o dinheiro da privatização exatamente sabendo que a empresa privatizada vai cobrar mais. E aí eu queria que o PSOL e os partidos da oposição têm batido muito nessa tecla, né? Da questão de que isso vai na contramão do mundo no momento de mudança climática e tudo isso mais. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Não, com certeza, Sakamoto. Você citou bem Paris, Berlim, La Paz, Buenos Aires. Várias cidades do mundo reestatizaram o serviço de saneamento após terem privatizado, por duas razões. Primeiro, porque os investimentos previstos em contrato não foram efetivados. E essa foi a razão jurídica dos processos de reestatização na maioria dos casos. Em segundo lugar, porque a tarifa aumentou. Aliás, a gente nem precisa ir tão longe. Basta, pegue alguns exemplos aqui do Brasil. A SEDAI do Rio de Janeiro, que foi privatizada, a tarifa social aumentou mais de 100%. Foi de R$ 22,00 para R$ 45,00. A tarifa social da Sabesp hoje é de 22 também. Tarifa social, para quem não sabe, é aquela que é cobrada de consumidores que comprovem baixíssima renda, alta vulnerabilidade. E essa mesma proporção de aumento se verificou na tarifa comum, nas tarifas normais. Se você pegar em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, aumentou 3 vezes a tarifa, particularmente a tarifa social, após o processo de privatização. E aqui em São Paulo, nós conhecemos muito bem o caso da Enel. Que vergonha, uma empresa que assumiu o serviço de concessão. Quem mora em São Paulo e está sob a jurisdição do contrato da Enel sabe bem o quanto as contas de luz têm aumentado. Nós vimos no apagão a completa ineficiência da empresa em responder de forma rápida a um evento climático extremo que vai se tornar cada vez mais frequente. E aí se vem com um discurso fácil de que privatiza que melhora sempre. Privatização é sinônimo de eficiência, empresa pública é sinônimo de ineficiência. E não necessariamente é assim. A Enel é a maior prova de que privatização não é sinônimo de eficiência, e a Sabesp é a maior prova de que ter uma empresa pública não é sinônimo de ineficiência. Esse debate está sendo feito no mundo todo e está sendo tratado pelo governo Tarcísio de uma forma ideológica e rebaixada. Agora, eu queria destacar uma outra coisa também, Sakamoto. Quem passou meio por baixo da mesa, está se escondendo, mas também tem uma responsabilidade muito forte nesse tema da privatização da Sabesp, é o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que, em geral, se omite nos grandes temas. Mas ele assinou a adesão da cidade de São Paulo ao decreto das URAs, que é o que está sendo questionado no Supremo Tribunal Federal. O que é o decreto das URAs? Unidades Regionais de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário. Ao São Paulo, que é o município que responde por mais de 45% do faturamento da Sabesp, que, portanto, se disser não quero a privatização, não tem privatização. Ao São Paulo aderir às URAs, São Paulo perdeu a autonomia de definir sobre a privatização ou não. Além de ter perdido recursos, ter renunciado a processos judiciais em que cobrava bilhões da Sabesp por descumprimento de normas na cidade de São Paulo e tudo mais, e fez isso por uma jogada de politicagem, o que é lamentável, por um acordo para que o Tarcísio apoie ele na reeleição do ano que vem. Ele abriu mão de interesses e de direitos do município de São Paulo. Esse é o jogo político que está por trás da privatização da Sabesp. Bom, você mencionou a interface da Prefeitura de São Paulo com a Sabesp, né? A principal cidade aí que está envolvida nesse processo de privatização, né? O que eu queria lhe perguntar é, primeiro, acha que este será um dos temas centrais da campanha, você como candidato, muito bem posto nas pesquisas? Segundo, acha que a estratégia do movimento sindical de fazer greves em oposição ao processo de privatização, metroviários, ferroviários, os próprios funcionários da Sabesp, acha que essa estratégia é um erro político, pode prejudicar a sua campanha ou não?
Nessa linha da Eu- estratégia, só emendando, porque tem muita gente comentando sobre as cenas de ontem, né? E até o senhor respondeu que isso é resultado da falta de diálogo. Acertaram em tentar invadir, estavam tentando quebrar o vidro, quer dizer, esse tipo de estratégia, ele é positivo, ele é necessário? Olha, Fabíola, Josias, reitero que a intransigência e a falta de diálogo do governo Tarcísio que levaram aos episódios que nós vimos ontem. Se vocês observarem bem a imagem, os próprios parlamentares da oposição estavam pedindo calma aos manifestantes. Olha ali na parte de baixo do vídeo, vocês vão ver que os parlamentares da própria oposição estavam pedindo calma, o que naturalmente não justifica uma reação absolutamente extremada da Polícia Militar. Eu não sei se vocês viram as fotos, os vídeos, gente saindo totalmente ensanguentada, alguns sendo agredidos já depois da confusão pacificada, alguns sendo agredidos de maneira covarde, né? Não há justificativa para isso. E quem é responsável por essas cenas de ontem é o governador Tarcísio, por ter conduzido um processo com completa falta de diálogo. O direito de manifestação, o direito de paralisação de greve é legítimo, é constitucionalmente assegurado para os trabalhadores se manifestarem. Agora, eu queria lembrar, Josias, e disse isso no dia da última paralisação, que tanto os trabalhadores do metrô como os trabalhadores da CPTM, que foram, digamos, greve de transporte é aquela que tem um impacto muito mais forte na vida da população, né? Dificulta a vida das pessoas. E os trabalhadores dessas duas empresas pediram uma reunião para o governador Tarcísio, pediram uma reunião para o Ricardo Nunes, antes da decretação da greve, para discutir uma mitigação, uma redução de danos para que a população não sofresse com os impactos, ou, inclusive, deixar a catraca livre para que não houvesse paralisação e o protesto pudesse ser feito mesmo assim. Nem o governador Tarcísio, nem o prefeito Ricardo Nunes receberam os representantes dos Agora, trabalhadores. cá entre nós, Boulos, o movimento sindical sabia que não haveria catraca livre, né? Já tinha tentado na greve anterior, a própria justiça foi contra, e não há dúvida quanto à legitimidade do questionamento à privatização da Sabesp. Não há dúvida quanto a isso. É um processo, inclusive, muito obscuro. O projeto aprovado ontem não traz regras básicas, não dá o valor da empresa, não diz, não fala, não esclarece a questão da tarifa, não exige investimentos, é tudo muito vago, né? Agora, o que eu lhe pergunto é se não há outra estratégia da oposição, senão esta oposição mais estridente. No caso da greve, é uma greve que impõe um sacrifício muito grande à população mais humilde, né, que precisa desse transporte. Se não é um erro, se essa estratégia não é errada, se não há outras formas de manifestar essa contrariedade, né? Não, há outras formas, Josias, e nós estamos utilizando elas. Eu, inclusive, o PSOL, meu partido, foi um dos coautores da ADIM, junto com o PT, que está tramitando no Supremo Tribunal Federal. Eu fui despachar com os ministros do Supremo, dialogar com eles, para sensibilizá-los dos argumentos da ADIM. Outros partidos de oposição, inclusive entidades sindicais, entraram com ações no TRF, né? Então, tem se buscado também outras formas para se viabilizar isso. Agora, eu queria também mencionar a primeira parte da tua questão, que é o impacto eleitoral e a presença desse debate sobre a privatização da Sabesp nas eleições municipais do ano que vem. Certamente estará presente esse debate. Eu espero, inclusive, que sem a conclusão da venda da Sabesp, porque se de fato o judiciário notar o conjunto das ilegalidades que marcaram esse processo, essa votação de ontem será suspensa. Ou melhor, ela perderá o efeito, né? A questão vai para os tribunais e isso pode durar mais de um ano, isso pode sobrepassar as eleições do ano que vem. E é natural que esse debate seja feito. São visões diferentes de sociedade. Se a gente quer um serviço público que atenda prioritariamente a população, que universalize o saneamento, ou se a gente quer que água e esgoto fiquem totalmente à mercê de uma determinada empresa que vai visar unicamente o lucro, que pode demitir funcionários, como a Enel demitiu mais de 8 mil funcionários, reduzir a sua capacidade de reação a problemas. Esse debate tem que ser feito pela sociedade num processo eleitoral. A maneira como o prefeito Ricardo Nunes, subserviente ao Tarcísio, implorando por apoio político, num trato
obscuro, eleitoreiro, conduziu a adesão do município de São Paulo às rurais, trazendo perda para o município, terá que ser cobrado no processo eleitoral e será cobrado por mim. Ô, deputado, vou aproveitar a sua presença aqui. Hoje, um dos assuntos do dia aqui é a possibilidade da cassação de Sérgio Moro, né? Ele que vai prestar depoimento logo mais a 13h. O que o senhor espera em relação a isso? Vê um abuso de poder por parte de Moro ao disputar ali a sua vaga ao Senado? Como é que está analisando esse processo? Sabe o que eu acho mais curioso, Fabiola? É ouvir da boca do Sérgio Moro a palavra de abuso de autoridade no judiciário. Eu achei de uma ironia da história extraordinária o Sérgio Moro reclamar que está sendo vítima de abusos do judiciário, de excessos do judiciário. Logo ele, aqui se faz, aqui se paga. Mas eu não diria que não há elementos para a cassação do Sérgio Moro, né? Foram trazidos elementos de abuso de poder econômico no processo eleitoral, coisas que, inclusive, ele, quando juiz, apontava como crimes graves e defendia um tratamento com rigor, agora é alvo de investigações dessa natureza. Mas a justiça eleitoral vai fazer o seu trabalho. Só gostaria de apontar nesse caso para a completa hipocrisia do argumento que eu ouvi esses dias do senador Sérgio Moro, se dizendo vítima de um abuso judicial, de um complô, de um abuso de autoridade de juízes eleitorais. Não tem, ele particularmente, talvez seja a última pessoa do Brasil que tem alguma condição de fazer uma acusação dessa natureza. Tem um outro ponto aí, já que a gente está aqui... Bom, só para finalizar, Fabiola, mas pegando o gancho exatamente da sua fala, porque é o seguinte, com a virtual cassação do mandato do Sérgio Moro, vai abrir uma disputa bastante aguerrida no Paraná, né? E uma das suas, inclusive, alguns dos seus colegas de parlamento, de Câmara, como a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, entre outros nomes que estão colocados na mesa, né, podem vir a disputar. A gente estava até conversando sobre isso agora há pouco. E um dos nomes também colocados na mesa é de Michele Bolsonaro, disputando o Senado pelo Paraná, pelo PL, né? Como é que você avalia essa possibilidade de Michele Bolsonaro entrar na política pelo Senado e pelo Paraná? Primeiro, é uma esculhambação, né, Sakamoto? É uma esculhambação completa. O bolsonarismo conseguiu romper as fronteiras estaduais quando se trata de eleição, né? Então, traz um cara carioca para ser governador de São Paulo. Aí pega lá o Sérgio Moro, queria ser senador em São Paulo, só não foi candidato porque a justiça não deixou. Mas a esposa dele é deputada eleita por São Paulo. O filho do Bolsonaro, que é carioca, é deputado eleito por São Paulo. É uma esculhambação completa a maneira como os bolsonaristas tratam o domicílio eleitoral, num certo desrespeito ao eleitor. Agora, a Michele Bolsonaro tem o direito de entrar na política, deveria entrar seguindo as regras tal pelo estado dela, mas tem todo o direito de entrar e disputar a política como qualquer cidadão. Sobre a situação da Venezuela, deputado, até eu queria ouvir também sua palavra como deputado federal, como um representante da esquerda, né? O referendo que Nicolás Maduro fez lá, o resultado disso, o mapa que ele apresentou e que falou que vai ser utilizado, isso tem respingado um pouco no governo Lula, politicamente, no sentido de como Lula deve se posicionar diante disso, uma preocupação de como deve ser o posicionamento de Lula. Queria saber qual é o seu posicionamento, como é que analisou esse referendo feito por Nicolás Maduro, o que espera que ele faça com esse referendo e esse resultado em mãos? É direito dele pegar essa parte da Guiana na sua análise? Olha, Fabiola, não acredito que seja direito da Venezuela reivindicar uma parte do território da Guiana, e ainda mais com ameaças de invasão militar, né? Eu acho que nós não temos nenhuma crise territorial na América do Sul. Não acho razoável se trazer um ambiente beligerante para a América do Sul. A posição que eu tenho é a mesma expressada pelo presidente Lula, e espero que o presidente Lula e a diplomacia brasileira
com o papel que o Brasil tem no nosso continente de liderança e que foi recuperado agora nesse governo do Lula, né? O Brasil voltou a ser um ator importante no cenário internacional, que o Brasil possa atuar em mediação, como já tem se colocado. Lula conversou com o presidente da Guiana, conversou com o presidente da Venezuela, em mediação a essa situação para evitar que isso desague num conflito militar. Ninguém quer isso, nem no Brasil, nem no continente. E é esse posicionamento que você acha que Lula deve ter, assim, porque ele publicamente não falou, né, depois disso. Mas há uma preocupação por parte do governo de como o Nicolás Maduro deve reagir? Isso está sendo falado? Fabíola, eu não conversei com o Lula nos últimos dias, que ele está em Dubai, eu aqui no Brasil, mas é natural que haja uma preocupação, não apenas do governo, que haja uma preocupação do parlamento, que haja uma preocupação do conjunto das instituições brasileiras com a possibilidade de um conflito militar ao lado das nossas fronteiras e na América do Sul. É natural que haja essa preocupação, mas eu acho que quando o presidente Lula falou, ele foi bastante enfático, né? Cobrou que se baixasse o tom, cobrou que não houvesse consequências do ponto de vista político-militar do referendo interno que a Venezuela fez, e manifestou que o governo brasileiro e ele pessoalmente estava em diálogo com os dois chefes de Estado para buscar uma mediação e uma solução pacífica e razoável para o conflito. Eu acho que esse é o papel do Brasil numa situação como essa, não é jogar mais lenha na fogueira. O papel do Brasil é buscar pacificar e evitar que haja uma escalada que não seria boa para ninguém. Obrigado, Guilherme Boulos. Um prazer tê-lo aqui mais uma vez no nosso programa. Muito obrigada por estar aqui. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Fabíola, Josias, Sakamoto, sempre pelo debate respeitoso e bom. Agradeço aí também